A gente sabe que é muito importante falar sobre prevenção de suicídio aí o ano inteiro. Prevenção de suicídio, de automutilação, é importante que a gente fale disso o ano inteiro. Porém, setembro foi reservado, né? Foi reservado esse mês de setembro para chamar a atenção sobre esses assuntos, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz conhecimento em relação a alguns assuntos, mais a gente consegue acolher quem está sentindo aquela dor e mais também a gente consegue aí disseminar conhecimentos e fazer um trabalho preventivo mais assertivo, né? Nós, psicólogos, temos um desafio muito grande, né, em relação à questão relacionada ao suicídio. Não é fácil tratar isso e é, de fato, muito importante que a gente fale sobre o assunto. E é muito interessante, porque quando eu resolvi fazer essa live falando exatamente sobre isso, eu comecei a buscar algumas informações em relação ao suicídio direcionada ao psicólogo. E eu achei tanta cartilha dos conselhos regionais de psicologia, eu acho que vale a pena vocês buscarem na internet. Certamente aí o seu conselho já fez aí alguma cartilha que dá um direcionamento, que ajuda aí você a atuar em situações de suicídio, né? E ainda assim, por que a gente fala tanto sobre esse assunto? Porque o tempo todo a gente está falando aí sobre questões relacionadas ao suicídio, por que a gente faz essa dedicação aí do Setembro Amarelo, onde chama-se mais atenção em relação ao suicídio. Não é que a gente só vai falar de suicídio no Setembro Amarelo, não, gente, por favor. A ideia é que a gente fale de suicídio o ano inteiro. Porém, no Setembro Amarelo existe aí um trabalho mais dedicado para que a gente coloque um pouquinho mais de atenção em cada uma das situações relacionadas ao suicídio. Quanto mais a gente coloca, nós profissionais de saúde mental, colocamos essa atenção ao suicídio, mais conhecimento a gente dissemina por aí e, consequentemente, mais pessoas do senso comum vão dar a devida atenção, maior seriedade a esse assunto. Mas e ainda mais por que a gente fala sobre tudo isso, né? Primeiro, a gente precisa entender que, segundo alguns dados estatísticos, a cada 45 minutos morre aqui no Brasil uma pessoa por conta de um suicídio. Então, a gente precisa levar muito a sério essas questões relacionadas ao suicídio. A gente sabe que esses dados, infelizmente, estatisticamente, os dados estatísticos relacionados ao suicídio não favorecem nem o Brasil e nem o mundo. Na verdade, esse crescimento relacionado ao suicídio é uma coisa exponencial, não apenas no Brasil. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que suicídios têm aumentado em todo o mundo, chegando a ocupar a terceira posição entre as principais causas de morte na faixa etária entre 15 e 44 anos. Isso é um dado de 2019. A gente sabe que em 2020 a gente viveu situações bem desafiadoras no Brasil e no mundo. 2021, essa situação continuou, perdurou. Então, muito provavelmente, esses dados podem ter ainda se potencializado. Então, a gente precisa falar sobre isso, tá? E nós, o Brasil, infelizmente, estamos entre os 10 países que registram os maiores números absolutos relacionados a suicídio. Isso é um dado de 2014, mas a gente sabe que pode ter se potencializado. E segundo dados do Ministério da Saúde, em 2017, a taxa de suicídio aumentou em 12% entre 2011 e 2015. Então, não dá para não levar a sério essas questões relacionadas ao suicídio, porque a gente está vendo por aí que os dados cada dia mais potencializam. E ao contrário do que muita gente pensa, muitas vezes, quando a gente fala sobre esse assunto, quando a gente consegue falar com maior abertura sobre esse assunto, a gente fortalece a rede de apoio,
Então, porque normalmente uma pessoa que sofre com suicídio, se ela tem uma rede de apoio, ela vai buscar ajuda nessa rede de apoio, e muitas vezes a rede de apoio não está preparada para ajudar. Então, a gente falar sobre esse assunto, a gente vai fortalecer a rede de apoio e também fazer com que a pessoa que teve essa dor, que sofre com essa dor, que passou por uma questão relacionada, que já passou por uma questão relacionada à tentativa de suicídio, ela vai se sentir um pouquinho mais acolhida. Dentro do consultório, a gente pode lidar com isso? Gente, sempre eu trago aqui informações, dados em relação aos meus atendimentos, mas sim, gente, eu já trabalhei com algumas pessoas que tiveram tentativas de suicídio, sejam por uma depressão, seja por um transtorno de borderline. Então, existe sim a possibilidade, por mais que você se dedique, porque quando eu comecei os meus atendimentos, eu me dediquei à ansiedade. Só que um dos meus primeiros atendimentos era um caso de depressão severa, de isquemia, e essa pessoa também tinha uma situação relacionada à depressão. Então, uma tendência suicida, teve tentativas de suicídio. Também, um dos meus primeiros casos foi um caso relacionado a borderline, e essa pessoa também teve uma tentativa de suicídio. Então, quando a gente aprende, de certa forma, a receber essa situação, certamente a gente faz um atendimento mais assertivo e mais seguro. Iris, eu não me sinto preparada para fazer isso. Então, tá tudo bem. Se você não se sente preparado, eu acho que é mais importante que você se prepare, mas que, de certa forma, também, se de repente você não consegue acolher aquela situação, é melhor você direcionar outro profissional, porque a gente precisa observar e tratar com bastante responsabilidade casos de suicídio, porque suicídio é coisa séria, tá? Quando que eu vou entender se a pessoa tem ideação suicida, ou pode, sei lá, praticar pode fazer uma tentativa de suicídio? Em geral, você já consegue perceber na primeira consulta. Só que eu acho que isso tem que ser item de checklist de anamnese, gente. Então, primeira consulta, você precisa saber e precisa tratar com bastante seriedade para entender se a pessoa tem ideação suicida. Porque se tiver essa situação, ela tem que ser tratada de outra forma. A gente tem que tratar com muito cuidado, com muito carinho, muita atenção e observar, né? Porque, na verdade, a gente tem que ter bastante até responsabilidade no sentido de ou acolher, ou conseguir tratar aquela situação, ou direcionar para um outro profissional se você não se sente capaz. Então, psicólogo e psicólogo, psicólogos e psicólogas entendam que é muito importante a gente tratar o suicídio, a tendência, a ideação suicídio, a automutilação também, que é muito comum ultimamente nos consultórios. A gente precisa tratar com seriedade, conseguir, de certa forma, acolher a dor, precisa se sentir seguro para fazer um atendimento seguro nesse processo, e se não se sentir seguro para fazer esse atendimento, o que a gente faz? Direciona para outra pessoa. Mas não vai, de repente, carregar uma carga que você acredita que não tem condições, porque a gente precisa, enquanto psicólogo, nós temos responsabilidades éticas enquanto psicólogos e responsabilidade profissional também de certa forma, fazer um atendimento assertivo e trabalhar com bastante segurança, especialmente quando envolve questão de risco, de morte, enfim. Então, a gente precisa saber tratar essas situações.